Fala aí, pessoal, tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos ao Canadá Diário. Hoje, uma sessão nova aqui no canal, Boteco Canadá Diário. A gente vai discutir junto com vocês, a gente vai falar por que a gente escolheu o Canadá e será que o Canadá é perfeito? Esse é o tema do vídeo de hoje. E a ideia, pessoal, é o seguinte, esse é um bate-papo solto mesmo aqui. Eu e meu pai vamos tomar uma, Fabiana tá só na água. Na verdade é um bate-papo que a gente sempre faz aqui. Sempre faz, né? Exatamente. Não é? Resenha, né? Meu pai chama de resenha. De resenha. Né? Sempre que meu sogro vem pra cá, a gente, né, depois que as crianças vão dormir, né? Ficamos até tarde da noite. Sagrado, sagrado, com temas variados. Principalmente se for na sexta-feira. Então a gente vai sentar e vai ficar aqui conversando sobre milhões de assuntos. Aí o Jimmy teve essa ideia de aproveitar as nossas conversas e, né, algumas dessas a gente faz aqui no Canadá Diário, por que não? Pois é. Bom, esse é o episódio piloto. Se der certo, se vocês gostarem, assistirem, compartilharem, derem like, aí a gente vai fazer mais, inclusive com outros convidados também, outros episódios com meu pai. Na verdade, assim, a ideia é ser praticamente ao vivo, é um bate-papo solto mesmo. A gente vai conversar sem combinar. A gente só tem o título aqui que a gente combinou, por que escolhemos o Canadá, e se o Canadá é perfeito, e a gente vai conversar em cima disso. Já podia dar um likezinho antes de começar. Já pode, né? Olha, meu pai, vamos contratar o rapaz aí. É porque vocês têm conteúdo, por isso que eu dou like antes de começar. Tem que ser esse negócio. Bom, então antes de começar, eu e meu pai vamos degustar uma Sapporo Premium aqui. Uma cerveja japonesa, né? Cerveja tem nome no Japão. Olha aí. Como assim, Sapporo? Não é a marca? Ah, tá, é a marca. Tem Vamos nome? abrir, então, Tem nome. É nunca tomei. Sério? Famosa. Cerveja japonesa, não. Aí, vamos lá. Na taça, sério? Que vocês Na não taça, a gente é cerveja chique. na taça? A gente é chique. Vamos. Tô vendo. Tem um tremoço aqui também, Então, que tremocinho. a gente achou. Vamos lá, Tintim. Fabiana brinda Olá, com Fabiana. água mesmo. E a Fabiana quer ficar sóbria aqui nesse programa. Bem suave, boa. Tem um leve amargor, mas é boa. Vamos pro tema então? Vamos soltar o papo aqui. Lembrando, a ideia é ser aqui, soltar o papo mesmo e conversar junto com vocês. A gente quer que vocês participem, inclusive, também. Comentem. O que a gente falar alguma coisa, vocês já comentem embaixo. Porque eu acho que vai ser legal esse diálogo aqui, né? Vamos lá então. Por que a gente escolheu o Canadá? Eu não escolhi muito. Olha aí. Eu acho que tem que voltar um pouco aos 13 anos atrás, né? Quase 14 anos. Quase 14 anos, porque vocês... Não, 13 anos. 13 anos. 13 Eu gosto de Acabou aumentar. fazer, Então. 13 Pode fazer 13 Eu anos. aumento, mas não invento. É que eu me lembro que o primeiro Canadá Diário vocês fizeram no Brasil, não sabendo, Nossa, mas é fizeram verdade. com outro objetivo, né? Não era nem, era para divulgar para os parentes o que vocês iam fazer, a sua vida aqui, até porque não tinha esse contato diário via WhatsApp. Então, mas assim, esse é um dos objetivos, mas eu acho que mais do que esse, na época não tinha YouTube, né? O YouTube não era uma ferramenta que as pessoas usavam e que era uma ferramenta profissional. Existia, mas não era. não como para você ir procurar conteúdo lá. Era diferente, era só um meio. O conteúdo você procurava no blog, né? Nos blogs. Então a gente fez o canal, a gente sempre conta essa história, mas é bom contar aqui para situar mesmo. A gente tinha um blog e aí a gente colocava, a ideia era colocar os vídeos no blog e para as pessoas procurarem por lá, né, Fá? E a Fá escrevia no blog no começo também. Será que tá no ar? Outro dia eu vi esse conteúdo. Eu tô selecionando ele para pôr uma surpresa. Eu não vou contar ainda a surpresa. Mas estou selecionando esse conteúdo. Bom, mas enfim, volta aí. Por que você perguntou essa... Porque sempre houve eu sempre estimulei essa criatura de procurar novos caminhos, de procurar... principalmente porque como é que chama? O que ele queria fazer no Brasil estava muito começando, estava muito incipiente. Falei, aqui não. O que eu queria fazer também? Nem sei, eu queria fazer de tudo. Mas é ligado a essa história de design, de computação gráfica, essa coisa. Não, o que eu mais queria fazer era jogo, né? Jogo e filme, né? E aí é isso, por isso eu sempre me estimulava. Porque jogo, desde pequeno, eu queria fazer. Quando eu vi o Atari, eu já falei que eu queria fazer jogo. Né? Que barato. Então, assim, e ele sempre estimulava, e aí os amigos dele, né, inclusive, não sei se já foi publicado, hein, não sei. Temos uma surpresa aqui, uma grande referência
pra gente vir pro Canadá, a gente entrevistou, não sei se já foi publicado, se foi eu vou deixar o link aí, senão fica na surpresa aí, logo vai. Mas, e é nossa referência, né, assim, isso que a gente... Ele chegou antes. Sim, né? Muito antes. Vocês não falaram, gente, de quem? O amigo, o Aulus, vamos falar. O Aulus, grande Aulus, beijo no coração aí. E aí ele foi uma referência, meu pai sempre ficava falando dele. Era um garoto, o Aulus, amigo de trabalho do meu pai, era garoto propaganda do Canadá pelo meu pai. Meu pai fazia propaganda falando do Aulus. É verdade. Ele tá bem lá, faz que nem ele, vai pra lá, né? Porque eu achava já naquela época que seria uma opção, uma decisão inteligente de vocês, né? A gente já sabia que tinha esses apoios sociais que o governo fazia e que o país estava recebendo imigrantes. Então eu falei, por que não, né? Porque sai daquele lugar comum, né? Portugal, Estados Unidos, Itália, e só, né? Pois é. Né? E a Fabiana não escolheu, né? É que quando a gente começou a namorar, e assim, a gente já, tanto eu quanto o Di, a gente já tinha essa ideia de ter uma experiência fora do Brasil. Eu sempre tive essa ideia, né? Mas a minha ideia era outra, na verdade. Eu queria passar uma temporada na Europa, né? Era a minha ideia. Na Itália, né? Na Inicialmente. Itália, assim. né? E, assim, porque eu não tinha tanta vontade de morar nos Estados Unidos, porque eu sabia que se eu fosse morar em algum lugar, eu queria ir legalizada, né? Então, como na Europa eu tinha mais chance de conseguir ir morar lá legalizada, esse era o meu foco, né? E aí eu comecei a namorar com o Di, e ele que veio com esse papo de Canadá. Eu que inventei pra cabeça lá. Né? E assim, tudo bem. Foi ao encontro também da minha ideia de morar fora, de ter uma experiência internacional. Mas eu nunca tinha pensado em Canadá. Pra mim, eu acho que eu tinha uma visão de Canadá muito errada, né? Porque na época... Um preconceito que todo mundo tinha, né? Na época. E muita gente acha que tem até hoje. Tudo bem que hoje tem muito mais informação, né? A gente consegue ver um monte de vídeo, né? Na época não se via nada. Não existia Canadá diário. Até porque o pioneiro, vocês acho que foram pioneiros. De canal. Não existia canal. Pois é. Nossa, foi assim. Foi o primeiro. Quase certeza que foi o Não, primeiro. certeza, foi o primeiro. A gente conhecia blog, né? Blog tinha bastante. Uhum. Pois é. Mas a gente veio pro Canadá sem ver vídeo. Não existia vídeo do Canadá, né? Não, mas e não era só isso. Quando que se falava de Canadá, gente? O Canadá sempre teve um perfil baixo, né, no mundo, foi evoluindo sem muito carnaval, sem participar de grandes conflitos internacionais. Eu participava lá, quietinho, com o irmãozinho lá. Eu tinha uma amiga de faculdade, né, minha amiga até hoje, que tinha feito um intercâmbio no Canadá. Quem que é? Renata, olha aí. Renata, beijo no coração. Há muito tempo atrás, assim, ela fez, acho que, não sei se era no colegial, eu sei que ela passou um tempo em Ottawa, acho que foi em Ottawa que ela foi. Então, assim, eu tinha essa ideia, mas eu lembro que eu conhecia quando eu estudava inglês, tinha umas meninas da sala, 2 irmãs, que tinham morado no Canadá, né? E elas falavam bem o inglês, elas eram mais novas que eu, mas elas estavam no mesmo nível de turma, justamente por terem passado um tempo no Canadá. E eu ficava assim, mas por quê? Tipo, por que alguém vai querer? Algum maluco vai querer ir pra lá? Por que vocês foram? Porque assim, na minha cabeça, Canadá era frio todo o tempo. Não, eu não juro. Era assim, embaixo de neve, embaixo de neve. Porque eu lembro delas falarem que a temperatura mais baixa que elas pegaram lá, e elas moraram em Montreal, tinha sido menos 40. Então, mas aí se explica, né? Aí se explica. Na minha cabeça era assim, Canadá é o Alasca. E mesmo o Alasca, não é. A gente sabe que não é neve todo tempo. Não, e o Alasca não é Canadá. Não, o Alasca não é Canadá. Isso é um sonho de consumo conhecer o Alasca. O verão no Alasca. Um dia a gente vai. Em agosto a gente vai. Agosto de Zeus. Mas era a minha ignorância de achar que, assim, que não tinha verão no Canadá. Ou que, assim, que o verão era, sei lá, 5 graus
e o inverno menos 40. Eu não entendia, né, que tinha um verão normal, né? Num verão que pode chegar até, sei lá, 40 graus positivos, né? Eu não sabia. Então eu falei, por que alguém vai pra lá? Pra que alguém vai morar num lugar só pra passar frio? Na verdade, você pensou em função de informações que você tinha. Não estava tão errada assim, né? Não, estava errada, porque não tinha informação. Porque não tinha informação. Parece que 80% do Canadá não é próprio para o ser humano. Olha, meu pai é informação aqui. A gente pesquisou, essa informação é legal. Muito legal. Eu também não sabia disso. 80% do Canadá é inabitável. Nossa. Não dá pra viver. Eu não sei se é inabitável. Não sei se é verdade esse fato. Fica lá pra cima, né? Eu acho que daqui pra cima começa, não sei aonde começa a coisa complicada, talvez em Alberta. Alberta é mais pro norte, né? Mais pra cima ainda. Mais pra cima. Tem os territórios do norte, né? Não gostaria de conhecer o Yukon. Nossa amiga lá, querida, temos um vídeo sensacional que pra ela e o Yukon é o melhor lugar do universo. Hein? São questões de ponto de vista pra ela. Então, assim, enfim. Bom, vai aí. Vamos linearmente aí. E aí? Aí eu convenci a Fabiana, foi isso? Você começou a me mostrar mais informações. Né? Não é bem assim, né? Vamos pesquisar. Aí, realmente, quando eu fui... Eu nunca tinha tido a curiosidade, né? Vou ser sincero. Olha aí. Antes disso, eu nunca tinha tido a curiosidade de pesquisar sobre o Canadá. Não tinha. Não, e não tinha, ninguém falava de Canadá, né? Enfim, para mim surgiu a ideia, o motivo foi isso daí. Foi o Aulus lá, o amigo do meu pai, que foi, e meu pai ficava falando disso toda hora, né? Ele lavagem cerebral. A culpa do rapaz aqui. Não. Ele ficou fazendo lavagem cerebral. Verdade. Verdade, é a vida. Então, assim, isso que plantou essa semente, entendeu? Agora, depois, o que foi me crescendo foi o seguinte, eu acho que eu já comentei, eu não lembro se eu comentei, mas é sempre bom contar de novo, porque o pessoal que chega, né, não conhece o canal, tá chegando, eu fiz um trabalho que me ampliou mais a vontade, né, eu não conhecia a Fabiana ainda, eu fiz um trabalho para uma empresa, um trabalho educacional, a gente fez um portal educacional com jogos, muito legal, e para uma empresa brasileira, lá de São Paulo, uma escola de São Paulo, e era uma coprodução de Montreal, do governo de Montreal, que ajudou a bancar. E aí foi um rapaz de Montreal lá pro projeto, e eu conversei com esse rapaz, fiquei conversando um tempão com ele, né? E eu falei, eu sempre tinha interesse, tenho interesse de ir pro Canadá e tal. E aí o cara, ele me deu uma força. Pô, eu acho que você tem que ir sim, vale muito a pena. E ficou lá também fazendo propaganda, ficou falando muito. E aí eu lembro que assim, a gente ficava em reunião, lá no projeto, lá na escola que a gente tinha o projeto, ficava em reunião, terminava a reunião, ele me sentava no notebook dele e ficava mostrando, olha os preços que são aqui no mercado. Ele entrava no site do mercado de Montreal. O preço, o preço, todos os produtos do mercado. Olha aqui, ó, como vai, aqui, ó, pra você comparar e tal. E ele ficava me mostrando. E ele continuou plantando essa semente, né? E eu acho que foi de grande... Mas era brasileiro ou era francês, canadense. Olha o nível. Francês. Ele, olha... Francófago. Nossa, não, ele falava francês, mas eu acho que ele tinha aprendido um pouco de português. Ele falava um pouco de português, bem arrastado assim, mas ele falava. Era isso? Acho que era isso. Também tô velho, não lembro. Velho começa a não lembrar das coisas. Eu acho que era isso. E aí ele falava um pouco, a gente conversava meio enrolado, e eu me enrolava também no inglês um pouquinho, no francês obviamente que não, mas enrolava um pouquinho no inglês e a gente batia papo, né? E ele ele me deu esse up também, nessa vontade, né? Enfim, essa é a minha parte, vai lá. Aí a gente começou a pesquisar mais. Mas aí era sempre assim, eram blogs ou eram os próprios sites das cidades. Tá, né? Você ia lá, não sei nem se tinha Wikipedia. Você não tinha chegado ainda na fase de verificar o que precisava para a imigração. Por enquanto você estava tateando, só tava conhecendo... O que tem lá? Como é que é o Canadá? Comecei a ter ideias. E aí eu fui conversar com um amigo meu, que na época já morava nos Estados Unidos. E fui sondar, tipo, como é que é morar fora? André, beijo no coração. André. Como é que é morar fora? E aí, né, a gente conversando. Porque assim...
Eu tinha vontade, mas na verdade eu não sabia muito como que era a parte prática ali, né? E aí falei para esse meu amigo da ideia, né, de Canadá, e aí comecei a falar de Toronto, né, porque ele tinha morado em Ann Arbor, acho que era perto ali, né, daquela região de Detroit, que é perto de Toronto, né? Ele falou, não, eu já conheci, né, já fui para Toronto, não sei o que. Ele falou assim, mas você nunca pensou, né, porque Toronto é frio mesmo, não sei o que, você nunca pensou em ir para o outro lado, para a costa oeste? Ele falou assim, pelo que eu saiba... Foi ele, né, que sugeriu essa luz. Olha aí, meu querido, meu querido. Matador. Porque ele falou assim, ó, porque nessa época eu não lembro se ele ainda morava ou se ele já tinha mudado pro Texas, porque hoje em dia ele mora no Texas também porque não curtia. Ele mora em Austin, né, especificamente. Porque não curtia o frio, né? E ele falou, ó, assim, que eu saiba, um lugar muito legal no Canadá e que não é tão frio quanto o resto do país é Vancouver. E assim, eu tinha já ouvido, né? Você ouve falar, né, de Vancouver, mas não sabia nada, absolutamente nada de Vancouver. Aí fui pesquisar, né? Aí comecei a procurar e ver como que era. Aí você vê, né, aquela maravilha, entra lá no site. Mas não teve, sem vídeo, hein? Sem vídeo. Tinha os vídeos institucionais da prefeitura. Aqueles vídeos de 1 minuto. Era aqueles rapidinho, não tinha muita banda na época, né? Também não tinha banda, internet, é verdade. Era bem primário, né? Pois é. Bom, e aí? Aí achou, gostou da pesquisa que Gostou fez? Virtualmente, né? Sem conhecer. Virtualmente. E aí você foi partir então para essa história da aplicar para vir, para emigrar legalmente. Mas antes disso eu ainda entrei em alguns grupos de discussão, fóruns, né? Na época tinha, não sei se ainda tem isso, mas tinha muitos fóruns de discussão no Yahoo, né? Então tinha um fórum grande, assim, que tinha, sei lá, uns 3.000 pessoas sobre o Canadá. E acho que nesse lugar foi um lugar que, assim, eu mais tirei informação útil, porque, assim, tinha muita gente já morando aqui que participava do fórum e essas pessoas eram super solícitas, assim, sabe? Eles respondiam, assim, você perguntava, eles ajudavam, respondiam, e era sempre pergunta boba, porque as primeiras perguntas, nenhuma pergunta é boba, né, mas as primeiras perguntas básicas, né? Tipo, era aquela pergunta assim, não, mas eu vou precisar de francês em Vancouver? E aí um rapaz que morava aqui falou, fica tranquila, você não vai nunca usar o francês aqui, ninguém fala francês. Perguntas que já foram respondidas há 10 anos no Canadá Diário aqui. Sim, eu tô falando de quando a gente não sabia de nada. Né, muito tempo atrás, quando nós não sabíamos e como é que a gente conseguia informação verídica ali, né, confiável, era assim, eram essas pessoas que eram as mais participativas nos fóruns. Orkut também. Tinha Orkut também, né, algumas comunidades de Orkut. Grande e saudoso. Saudoso pra você, pra mim. Não, saudoso. Eu comecei com essa ideia, com essas redes. Você gostou? Olha. Todo mundo, né? Qualquer brasileiro começou no Orkut, né? Era meio ruim. Mas tá bom, é a vida. Bom, e aí? Aplicamos, não vamos entrar em detalhes de aplicação. Porque o nosso tema é por que escolhemos, né? Acho que tem mais a ver. Não, e vocês aplicaram sozinhos. Não Nós tinha ajuda. Então, sabe que na época tinham algumas empresas de consultoria, né, e a gente visitou uma. Fizemos uma consultoria, não sabia disso, né? Mas na época o processo era mais tranquilo, fácil. Era bem mais fácil. Naquela época era mais assim, como é que eu vou dizer? Direto. Straightforward. Mais direto. Mais direto, era assim. Aplicou, se você passou. Fizesse tudo certo. Tivesse o mínimo de requisito lá. Exato, se você tivesse o mínimo de pontos e mandasse todos os documentos corretos, você conseguia. Não é como hoje, que você tem que fazer uma análise muito mais profunda, assim, né, do que você precisa. Mas naquela época já tinha o curso superior, já pesava, óbvio, o inglês já pesava. A pontuação, assim, o sistema de pontuação era parecido. E aí você conseguia fazer uma simulação no site do governo do Canadá, né? Então, assim, a gente ia lá e colocava, né, o que eu tenho. Hoje também pode, né? Hoje ainda tem isso. Tem essa simulação? Não sei. Bom, a gente não tá falando de imigração aqui, a gente recomenda, inclusive, a nossa parceria com a Visa Immigration, né? Então, assim, vou até deixar os contatos também embaixo, que vou deixar acho que no comentário, tá? O contato.
Entre em contato com a Visa Imigrante, que inclusive tem desconto aqui, pessoal que vier pelo canal, né? Assim, desconto consulta. A gente tem outros canais aí que falam de imigração sem poder, tá? A gente só fala de imigração se tiver um especialista. Só pode, né? Porque é fora da... Você tá... Né? Você tá, não é um crime, não sei se a palavra é um crime, talvez seja, mas você não pode falar de imigração se você não for uma pessoa com licença. Até pode, mas você não pode dar conselho e entrar em detalhes, não, sim, você não pode falar a parte técnica. Exatamente, se você não for uma pessoa licenciada. Então, tomem cuidado também com isso, pessoal. Mas vamos voltar ao assunto aqui. E aí? Agora, não foi imediato esse negócio, né? Eu me lembro que vocês aplicaram, não, levou demorou. um ano, não, um pouquinho menos. Demorou uns 2, não, demorou dois anos. Tudo né? isso? Sim. Uau! Ficamos 2 anos no limbo lá, esperando. E não tinha notícia nenhuma, vocês só ficaram esperando lá. Deixa eu pensar. Ou você podia acompanhar a evolução do processo? Tinha até um lugar onde você acompanhava, mas não dava muita informação, era basicamente assim, em processamento. Mas o que tinha que era um negócio legal... que foi alguma pessoa ali do fórum que fez. Uma pausa, tá furado aqui, hein? Tá com problema essa latinha. Furado. Era uma planilha onde, assim, tinha os nomes de todas as pessoas que já tinham aplicado para o processo e aí colocava na ordem para quem já tinha saído. Então você sabia mais ou menos se aquela pessoa... Foi um pouquinho antes de você. Era mais ou menos numa ordem cronológica. Que era na ordem cronológica. Né? Naquela época. Hoje mudou completamente. Hoje não adianta nem a gente falar de processo. Eu acho que é até contraproducente a gente falar de processo. Inclusive, assim, quem quiser saber detalhes do nosso processo, Fabiana falou um pouquinho agora, mas eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo do canal. Que aí a Fabiana conta em detalhes como foi o primeiro processo, o nosso processo, que não vale mais. Esquece. Só vai assistir em termos de curiosidade. Porque nem eu lembro direito também. Pois é. Se eu assistir o vídeo eu vou lembrar, né? Mas faz muito tempo. Pois é. A nossa ideia não é falar de processo, nem falar desse nosso primeiro, mas é a ideia da escolha do Canadá e se o Canadá é perfeito. Né? E como que foi a reação da nossa família? Eu sei como é que foi. E da tua família, quando você... Da minha família, não é que assim... que eles foram contra, nem nada disso. Eles queriam mais que a gente fosse felizes, né? E sei lá, fosse atrás do sonho. Mas, assim, eu conheço, né, os meus pais, assim. Eu sei que eles ficaram um pouco tristes. Era muito ligado, ficaram. Não, a tua mãe falou também, ó. É legal, mas não vou falar que estou feliz. Como é que foi isso? Ela falou claramente, assim. Porque ela sabia que isso ia significar uma ruptura, né? Assim, no sentido da gente não estar mais presente fisicamente. Imagina o casal estabilizado no Brasil, ganhando o suficiente para viver decentemente, com uma qualidade de vida possível, né? E aí toma uma decisão dessa de romper esse equilíbrio que vocês tinham lá. Não foi uma decisão financeira, não foi uma decisão de crise, não foi uma decisão de fugir do Brasil também. Muita gente tem essa decisão. Isso vira outro tema, né, inclusive. Né? Vocês eram muito bem equilibrados lá, né? Vocês têm uma vida equilibrada. Pois é. Com parentes, com festas, gostavam do Brasil, eventos e tudo isso, né? Então eu imagino que tenha sido essa parte não foi fácil. Ó, tradicional canadense aqui a cerveja aqui. Tem que explicar aqui, pessoal. Bom, e o senhor deve lembrar como que eram os nossos finais de semana, né? Era sábado era almoço na casa dos meus pais, domingo era almoço na casa de vocês. Ou vice-versa, às vezes variava. Pois é. Mas a gente sempre foi muito... caipirinha. A gente sempre foi muito unido, né? Muito ligado na família mesmo. Então, realmente, deve ter sido um pouco chocante, assim, pra vocês, né? Assim, você tá falando de ficar sabendo. Quando ficou sabendo. Porque meus pais... Mas eu acho que eu lembro que você também teve um preparo, né? Não foi do nada, né? Sim. Lógico. Quando a gente falou da ideia, né? Sim. Estamos com a ideia de fazer isso. E aí depois a ideia se concretizou
né? Só que talvez a minha mãe ainda tivesse esperança, assim, que ia desistir. No meio do caminho. A esperança de desistir é a última que morre. Mas não é por nada, não é porque, assim... Porque ela sabia que a gente sabia que ia sentir falta, sabia que ia ter dificuldade. Não é por maldade, não. Sabia que os netos iam nascer longe, né? Tudo passa pela cabeça, né? Porque, sei lá, a gente tem filho hoje. E eu não consigo imaginar pra mim, os meus indo embora. Quer saber? Pra mim, mas eu não consigo. A maior não é preocupação, né? Desespero. Não é desespero. Eu sabia que os netos iam nascer aqui e a gente ia conviver menos, até porque não tinha essa facilidade de hoje, que não deixa de ser uma convivência, né? Sim. Se quiser, você fala... Tinha Skype já, Skype já tinha. Mas no celular, como é hoje, que você vai em qualquer não lugar... Não existia smartphone, né? A gente, uma curiosidade, quando a gente chegou, um dos primeiros vídeos a gente mostra o celular que a gente comprou, aquele pequenininho de flip, assim, a gente mostra assim, todo bonitinho. A gente falava por Skype naquela época. Era Skype, né? Então, Skype, só tinha Skype. Era no computador, né? Não tinha smartphone, não tinha como você... Não tinha WhatsApp, não tinha como você falar toda hora, né? Eu falei, pô... Peraí, uma pausa aqui, ó. Mudando de assunto rapidinho, pra não mudar o assunto. Cerveja, qual que você preferiu das duas? Japonesa. Eu prefiro essa daqui, eu acho mais suave, essa canadense. Muito mais, a outra tá muito amarga, essa daqui pra mim é mais suave. Você gosta mais amarga? Então cada um com o seu cada um. Vai lá, volta. Eu tava falando. Desculpa te interromper, pessoal. Perdão. É bate-papo aqui é bate-papo solto. Que naquela época a gente já convivia pra caramba. Eu lembro que logo que vocês chegaram, né, a primeira comunicação acho que foi num café ou sei lá onde, né? Cara, sério? Lembro. Não lembro disso. Provável. Num Starbucks da vida. No The Wave. Não, a primeira. A gente chegou em Toronto, né? Ficou uma semana. Sim. Tô falando de Toronto. Pode ser. Tô falando de Toronto, que é o hotel lá, e eu me lembro disso aí. Olha aí. Como é que chamava o hotel? Nossa, isso é pequenininho. Hotel. Não. Era nome de mulher. Não tenho a menor ideia. Que era um hotel todo bonitinho, assim, você não lembra do hotel? Era bonitinho, o hotel era bonitinho, mas não lembro não. Hotel Gabriela, era uma coisa assim. Olha, homenagem à Lorena. Se for, hein? Pessoal, depois eu pesquiso aí, tem que voltar nos vídeos antigos pra lembrar o nome. Pra quem não sabe, peraí, que a pessoa que não sabe, Lorena Gabriela, o nome dela. Mas nos primeiros tempos dava essa ansiedade. Sabe como é que eles estão, né? Lá, cara, tem que alugar uma casa, alugar ou comprar, ou sei lá o que, né? E sem crédito ainda, estão chegando, sem orientação, meu Deus. Eu quero depois, isso é até um tema, né? Assim, essa nossa chegada, o desespero da chegada, entre aspas, vamos dizer, né? Que é uma coisa, eu não sei nem se era esse tema ou a gente deixaria para outro programa, inclusive, né? Outro boteco Canadá Diário aqui. O que vocês acham? Querem falar também? Aqui é solto, aqui é papo solto. Pode ser também. Querem puxar esse papo do desespero da chegada? Porque dá uma coisa. É estranho. O nosso desespero, meu, da Sônia, e da tua irmã, e eu falava com o teu pai, já naquela época, a gente trocava ideias com o teu pai e com a tua mãe, e a gente tava um pouco angustiado, né? Coitadinhos, coitadinhos, estão pequenininhos. Provavelmente estão passando fome. Passando frio. Passando frio, é verdade isso aí. Agora, eu nunca perguntei, você não em nenhum momento achou isso uma loucura? Não. Não? Não. Eu não. Talvez eu achasse. Não, porque eles já conheciam. É que você já conhecia, né? No seu caso, você já conhecia. Não, ele já conhecia. Não, tô falando loucura no sentido. De arriscar. Do risco, aí Eu não. Não tô falando uma responsabilidade nossa, nesse sentido. Não tô falando isso. Tô falando no sentido de. Nossa, é muito grande o risco lá. O desafio é grande, né? O risco até que eu não achava muito grande. E eu sentia. Vou falar para vocês, um pouquinho de inveja, porque eu sempre pensei em fazer esse negócio aí, não tive coragem, não tive luxo. Pensou, mas não fez, mano. É verdade, pô. Então, era outra época, outra cabeça. Então, não é julgamento, mas é fato. Alguém da família de vocês já tinha ido morar fora?
Passar um tempo? A minha irmã, que foi então intercâmbio, né? Então, talvez isso daí tenha ajudado. Ela foi fazer o intercâmbio, detalhe, e ela depois ficou pensando em morar na Inglaterra, né? Não deu certo por uma série de fatores, que não veio ao caso, mas ela fez intercâmbio, voltou para o Brasil, e depois voltou, e estava planejando voltar para a Inglaterra para, de repente, ficar, eventualmente. E não deu certo, mas era uma ideia plano. Assim, não é muita não, mas é comum, né? A gente vê gente que sai do Brasil, aí depois acende essa fagulha, assim, né, de querer morar fora, porque você tem um gostinho, assim, de como é a vida lá fora, assim, né? Sim. A gente já tinha ido pra Europa, assim. Mas quando a gente foi pra Europa, a gente já tava tudo certo pra vir. Já tava no processo. Então não foi isso que... Quer dizer, vocês eram movidos pelo desafio, tinha uma série de circunstâncias que favoreceram isso. Por exemplo, né, não ter filho, por exemplo, já ter uma situação financeira definida, que vocês não precisavam chegar aqui e se sujeitar a qualquer emprego, qualquer situação. E, pois, tinha uma reserva, né? Isso é um negócio, né? Se todo mundo tivesse isso, ia ser mais fácil para todos. Mas... E assim, a gente não veio esse desespero, porque assim, desde qualquer momento é o que a gente pensava, não deu certo, volta, né? Então, assim... ia ser frustrante. Verdade. Mas, né? A frustração é melhor tentar e errar do que não tentar, né? Eu sempre falava, assim, no mínimo, a gente vai voltar com o inglês um pouco melhor. Né? Então, assim, não tinha nada a perder, né? Claro, lógico, tem as coisas materiais, né? Toda a nossa vida ali que a gente ou vendeu... ia ter que comprar tudo de novo. Ou deixou na casa de vocês, né? Ou deixou lá. A maioria deixou. Isso também é certo. Ainda hoje, hein, pessoal? Ainda hoje. Hoje tem coisa lá. Não, tá pouquinho, né? Tá acabando. Vai melhorar. Qual a porcentagem do armário lá que ainda ocupa? Agora menos, né? Menos porque dividiu. Então, uma parte da casa dividiu com minha irmã. Eu acho que daqui a uns 50 anos já talvez quando o filho do Eric nascer... Aí talvez não tenha mais nada lá, pode ser. Talvez. Mas era o material ali, né? Eram as coisas materiais. E a gente sabia que se tivesse que voltar, voltava, é a vida, né? Então, assim, tem outra discussão do Canadá é perfeito. A gente vai deixar para outro? O que vocês acham? Que é nesse mesmo? Ó, nossa ideia é fazer mais comprido mesmo a conversa, mas, pessoal, lembrando, vai depender de vocês. Se vocês assistirem, se vocês compartilharem, se vocês derem 1 milhão de likes aí pra gente. Dá um likezinho agora, vai. Quem não deu, já dá agora o like. Tá precisando muito. E outro, além do like, pelo amor de Deus, pessoal, compartilhe o vídeo. Passa pra frente, pessoal. Passa pra frente. Passa em grupo, passa em grupo. Que aí a gente faz mais. Ó, a gente faz mais. Hoje é o dia do tremoço, vai ter que fazer o da cada dia é uma coisa, né? Tábua de queijos e frios. E não só com meu pai, tá? De convidados. Pipoca, amendoim. Olha aí. E não só com meu pai, a gente tá pensando em fazer com outros convidados também. Mas vai depender, só depende de quem? De vocês. Então vai ter que dar audiência, vocês vão ter que comentar, participar e compartilhar. Porque a gente tava falando isso um pouco antes de programar isso, que não foi programado. Eu tive a ideia, pessoal. Eu tenho o problema de ter ideia que ninguém entendeu. Ninguém teve essa ideia. Ninguém teve essa ideia. Aí logo começa os outros canais imitando a gente. Como diz o Milton Neves, é um Itaipu de ideia. Itaipu de ideia. Então eu tive a ideia hoje aqui, falei, vamos fazer. Eu tive essa ideia, vai ser legal. Boteco Canadá Diário. Você ia falar alguma coisa? Você estava discutindo? Então, eu estava falando... Estava discutindo é a vida. Não. Aqui é assim, aqui é assim. Sem corte. Vamos para outro assunto então, que a gente fez a chamada aqui, ou quer lembrar? Se você lembrar, você interrompe. Tá bom. Aqui é assim. Canadá é perfeito? Nenhum lugar é perfeito e nunca vai existir isso. Né? Para mim, a perfeição não existe. Né? O que a gente tem aqui é uma qualidade de vida muito boa, mas a gente perde no sentido de... Não vou nem falar coisa de família, não. Vamos falar só do país mesmo, né? É perfeito? Não, na minha opinião, porque eu não gosto de frio. E pra mim isso sempre vai ser uma pedra no meu sapato. Mesmo que aqui
O verão aqui, eu sou testemunha. Aqui em Vancouver, tem que especificar. Porque... Em Vancouver. Mas tem gente que não sabe onde a gente tá. Tem vídeo que eu fiz, um vídeo lá com o nosso querido Juliano, mostrando o Open House e tal. E aí a gente fala no vídeo, ó, aqui em Vancouver. Aí a pessoa comenta, em que cidade vocês estão? Porque o Canadá é gigante. Tá lá no vídeo, né? Olha, a pessoa pergunta. Eu peguei 35 e não foi dos maiores. Montreal, né? Eu peguei 34 graus em Montreal, mas peguei 34, 35 aqui durante um tempo grandíssimo. No Brasil, eu peguei também, mas olha... Mas eu também não gosto disso também, exagero. Eu não gosto de exagero. É muito seletiva. Não, mas deixa eu explicar. O que acontece? Aqui, esquenta, claro que esquenta. O verão é super quente. Mas o verão é curto, né? O verão são 3 meses. Então, assim, a gente tem 3 meses de tempo maravilhoso, sabe? Muito sol, muito calor. E, assim, né? O resto do ano, uma temperatura mais baixa e muito tempo de inverno, né? Porque a gente fala, o inverno dura 3 meses? Não, pra mim, o frio dura muito mais. Né? O frio... Agora você tá... Aqui, gente, ainda tá durando. A gente tá em maio e ainda tá friozinho. Eu fiquei um pouco surpreso dessa vez. Geralmente em maio já esquentou aqui em Vancouver. Mas aqui na região... A Fabiana já datou aqui o nosso programa, mas tudo bem. É a vida. Aqui na região de Vancouver começa a esfriar em outubro e eu só vou conseguir andar de camiseta de manga curta de novo lá para abril ou maio. Então outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 7 meses tendo que usar casaco. 7 meses. No Brasil a gente não fica 7 meses usando roupa de frio, né? Então, pra mim, isso é uma coisa que sempre vai pegar e por isso que eu falo que não é perfeito. Mas eu preciso da perfeição? Não preciso. Não precisa e a perfeição existe? Não existe. Não. Então, sim. Se tiver clima, provavelmente você não vai ter outra coisa. E é assim. Exato, né? Então, é um assim, equilíbrio, sempre. Eles falam, né, que nos Estados Unidos, algumas cidades, aí você consegue, né, ter uma qualidade de vida parecida que no Canadá, mas se morar num lugar mais Mas aí é Estados Unidos. Mas então estamos fora aqui. Estamos nos Estados Unidos que a gente já conhece. Estamos fora disso. Né? Então, não faço assim, questão. Austrália também, primeiro mundo, né? Qualidade de vida muito boa. Aí o clima melhor, mas também fica frio lá. Mas aí tem areia que a Fabiana gosta. Mas aí... A Fabiana adora aranha. É longe, né? É longe de tudo e tem esses bichos estranhos. Né? Tem bichos. Eu não gosto da Austrália porque é muito quente, eu não gosto de coisa quente. Então, temos aí um impasse. Pra quem mora lá e ama, né? Nova Zelândia, ama, né? E pra conhecer talvez eu vá. Eu gostaria de conhecer. Seria legal. Mas também a gente não pode falar que é perfeito lá. Provavelmente também tem os problemas, né? Quem mora lá vai reclamar de alguma coisa. Então, assim, eu não acho que exista nenhum lugar que a gente pode chamar de perfeito, nenhum país. Não, e nem deve existir também, né? Porque se você acha um lugar perfeito, automaticamente o seu juízo está sendo nebuloso, nublado por alguma camada aí que não é real, entendeu? Então você tem que ver as vantagens e desvantagens de cada lugar, né? E colocar na balança, ver o que você consegue aturar, né? Eu já falei isso várias vezes, eu repito porque eu acho que é muito importante isso, pessoal. O pessoal tem uma qualidade de vida, quem mora aqui no Canadá não está muito preocupado com grana. Meu pai bate aqui e extasou o microfone, mas é a vida aí. Não é que não esteja, mas ele está muito menos preocupado. Né? Então eu tive lá 3 dias com meu amigo Auros lá em Montreal. A quantidade de empresa que está procurando pessoas para trabalhar depois dessa pandemia, eu nunca vi coisa igual. É explícito, tá? Você passa na estrada, lá nos ambuchões, quer dizer, nós estamos admitindo, lá. E o que acontece? Os próprios filhos dele foram exemplo disso daí, né? Um tinha acabado de mudar de emprego há 2 meses. Então é uma coisa muito comum aqui, você muda de emprego porque você quer, porque você não está feliz no emprego, você acha um lugar para ganhar um pouquinho melhor, de ter mais
evolução profissional e tudo isso, né? E no Brasil não é assim. Se você tem um emprego a preservar, né, que era o meu caso, eu não poderia correr o risco de você cede. Arriscar eu cedo algumas, até abrindo mão de algumas coisas que eu gostava pra caramba. É assim que funciona. Como diria o primo rico lá, são as algemas de ouro, né? Talvez, tá bom. Então, nesse aspecto aí, né, pô, eu acho que... Primo rico, né, chama? Como chama o escritor? Pobre, primo pobre? Não. Pai pobre, desculpa. Primo rico não tem nada a ver. Desculpa aí. Pai pobre, não tô fazendo propaganda de ninguém. Pai pobre e pai rico, pai pobre. Nossa, aí, ó. Corta, esquece aí, pessoal. Não corta, mas esquece. É o que eu falei. E outra coisa, né? É a assistência que o governo dá, né, para melhorar a vida das pessoas. Você paga imposto? Paga sim. Paga caro também. Talvez até menos que o Brasil. Porque o Brasil hoje o imposto calculado, que não dá para calcular isso de uma maneira... Eu gostaria de fazer um dia essa comparação. Absoluta, né? Mas o imposto no Brasil você não sabe onde vai. Aqui você sabe onde vai. Eles fazem assistência social quando precisa, eles dão apoio. Bom, isso daí, gente, acreditem, não tem que pagar plano de saúde. É um negócio absurdo. Plano de saúde, não tem que pagar por escola, não tem que pagar por escola. Plano de saúde e escola, só essas diferenças, só isso. Só isso daí, pessoal, já devia estimular vocês a pelo menos pensarem nesse projeto Canadá. Mas a gente tem que pensar, assim, a gente não tem, lá no Brasil também tem escola pública, também tem saúde pública. Só que... Diria Neil deGrasse Tyson. Mas tem. Sempre tem um só que, né? Saúde pública, se você tiver um certo desenvolvimento, é muito doloroso aquilo lá. Eu vi, ninguém me falou não. Eu vi de pessoal que a gente se relacionava que precisava fazer uma tomografia, marcava para 6 meses. É complicado, né? Muito complicado. No Brasil, se você quiser ter uma boa saúde, é muito bom que tenha o INSS lá. E o INSS segurou o Brasil, né, inclusive. Segurou. Eu acho que é uma coisa boa. Se não tivesse isso, eu não sei o que ia acontecer. Mas é diferente da assistência médica que está aqui. Se tem um problema, você tem um médico a quem recorrer, que você escolhe. Se não estiver feliz, pode mudar de médico. Né? Que parece que é uma coisa estatal, que alguém determina que você vai para determinado médico. Não. O médico tem que dar desempenho para que você continue com ele e que tenha mais gente com ele, etc. Né? Então, mais ou menos, né? Tá bom. Então aí é uma coisa para se discutir. Agora, uma situação dessa, com a situação que nós vivemos no Brasil, pessoal, é complicado, né? Se comparar. Não é mais fácil aqui, lógico, não é mais fácil. Não tô falando... Não, eu só quis colocar um porém, que na verdade também existe saúde e educação gratuita no Brasil. O problema é que nem sempre a qualidade é do jeito que a gente queria, né? Pois é. Depende do lugar também, acho que depende da região também, né, que você está no Brasil, mas enfim. A gente sabe que de um modo geral é isso, é mais complicado, né? Mas para ter tranquilidade no Brasil, eu acho que tem que ter um plano de saúde e os filhos de uma certa... Eu acho que é quase... Não é obrigatório, não é muito forte, mas é muito desejável, né? E os pais procuram colocar numa escola particular. Essa aí custa caro. Quem tiver 3 filhos no Brasil, com plano de saúde e escola particular, uau! Sem contar outros gastos também que tem, que a gente não vai listar aqui, não é a ideia desse vídeo aqui, né? Então a gente pode trazer também em cima disso. Vocês têm mais algum ponto? Isso entra no negócio da perfeição, né? O Canadá é perfeito? O sistema de saúde público do Canadá é perfeito? Não. Mas é bom e funciona. Não, mas é bom e funciona, exatamente. Você teve 2 filhos aqui, vocês tiveram que se socorrer em algumas situações de emergência.
Então foi na hora, não teve problema nenhum, pelo menos. Funcionou, exatamente. A gente pode detalhar mais isso também, né? Tem mais algum ponto aí em cima disso? Não, vamos deixar para o próximo. Não vamos no... O assunto não encerra aqui, pessoal. O assunto não encerra. Se dependesse, a gente vai ter mais 2 horas de conversa aqui em cima disso. Mas também eu quero deixar... Ele... porque é um piloto, né? É um piloto, eu não quero deixar tão longo. Vai depender da audiência de vocês. Eu vou ver a métrica desse programa, se ele vai ser assistido até o final também. Então vai ser tudo vai ser analisado aqui, pessoal. A continuidade dessa nova série aqui, Canadá... Como é que chama? Esqueci. Boteco Canadá Diário. A continuidade dela vai depender só de vocês. Né? Como já falaram, né? A gente tentou reproduzir aqui o que a gente faz todos os dias enquanto a gente está aqui. Exatamente. Né? Tomando uma cervejinha, conversando. Né? E a gente fica até... É assim que a gente fica até altas horas. Assim, tá com meu pai, vai ter mais episódios com ele, obviamente. Mas a gente vai depois ter outros convidados também. A gente vai chamar nossos amigos, convidados aqui para participar. Então a ideia... Se der certo, tá? Esse piloto, se der certo, vai ser muito legal. Essa série dá para ir muito longe mesmo, tá? E como vocês separaram, é sem corte. É um bate-papo praticamente ao vivo e inclusive, a gente está deixando como estreia também. Então, vocês vão poder até comentar em tempo real no chat do lado e tal. Não é ao vivo, mas vai ficar isso registrado. A gente vai ver, inclusive... ver o comentário de vocês, até inclusive sugestões para outros programas também, o que vocês acham que a gente traz aqui para discutir, lembrando que tem que ser assunto que chame a atenção da pessoa, porque senão o pessoal não assiste aqui, e a gente já é um certo risco grande aqui para o YouTube, aqui no YouTube a gente fazer vídeos mais compridos. Então estamos correndo o risco porque eu acho que esse conteúdo é muito legal, acho que vale a pena a gente compartilhar. A gente parou de fazer conteúdo comprido, mas eu acho que vale a pena a gente arriscar, justamente porque eu acho que vale a pena trazer esse conteúdo para vocês, entendeu? Mas vai depender de vocês, vai depender de vocês assistirem, comentarem, distribuírem, passarem para frente e... Dando like. Dando like, meu pai gosta do like. Não esquece do like, no mínimo, sei lá, quantos, 2.000 likes no mínimo, né? Vamos estabelecer mais. Esta meta de like aí, depois a gente dobra a meta, É isso, né? Muito bom. É isso, Fá? Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui, informal, né? Vamos voltar. Vamos voltar. Esse bate-papo tem potencial para ter um bate-papo de 2 horas, bate-papo de 4 horas. É para ser um podcast. Não, 4 horas eu não aguento. Eu não sei se eu aguento se for nesse esquema aqui por 4 horas. Aí eu não aguento. Aí complica. Ó, secaram 2, ó, 2 furadas aqui, ó. Pouquinho, foi sutil. Mas é isso. É isso? É isso aí. Muito bom. Agora, tá na mão de vocês, comentem aí e vamos torcer, porque eu adorei essa ideia aqui. Modéstia à parte, o criador dessa ideia está de parabéns. Modéstia à parte, o criador dessa ideia está de parabéns. Está de parabéns o rapaz que criou. E gostei muito, fluiu muito bem e era isso mesmo que eu estava em mente. Então agora vai depender do pessoal e eu quero comentário também do que vocês acharam dessa ideia. E lembrando também, comentários, sugestões para outros temas. É isso? Muito bom. Bom, só para encerrar, lembra de dar o like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. Não fizemos jabá, né? Jabá nenhum esse vídeo, não teve jabá. Tudo bem. Vamos fazer um jabá aqui, sistema de membros, vocês gostam do conteúdo que a gente faz? Sistema de membros está aí disponível, um monte de entrevistas, conteúdo exclusivo, inclusive todas as entrevistas que a gente publica, os cortes, elas são publicadas pelo menos uma semana antes, a versão integral para os membros. E uma semana antes, depois de uma semana sai os cortes, um corte pro aberto, né? Mas o membro vai, além de ver uma semana antes esse conteúdo completo, a entrevista inteira, né? Já que fez jabá, faz nos outros canais também. É a vida, meus queridos. Nosso canal querido muito que a gente ama. Muito querido. A gente ama fazer, o pessoal aqui do canal não assiste, o pessoal ignora. Eu sempre... Muita gente que assiste, eu vou... Inclusive mandar beijo pra quem assiste. Não. Eu tô falando de quem não assiste. Quem assiste...
Quem assiste, pessoal, ó, meu coração aqui transborda de alegria. Assista. Quem não assiste, assista. Experimente, vale a pena, é muito agradável ver a evolução das crianças, ver a vida de vocês aqui no Canadá. E é um reality show, pessoal assiste Big Brother e não vai assistir a vida é muito melhor que Big Brother, 1 milhão de vezes melhor que Big Brother. Então assista, é um reality show, pessoal, vocês vão curtir. E você quer saber de Canadá, vocês estão assistindo aqui, Canadá Diário, vocês querem saber de Canadá, então vocês têm que saber, lá não é a vida, meus queridos, também. Então, vai lá também. Você já pediu o jabá de outros canais, a gente tem um canal muito legal que eu não divulguei, acho que eu não divulguei aqui ainda. Que é o nosso canal de tour virtual por lugares do Canadá. Acabou de fazer um, né? Eu gravei um com meu pai aqui. A gente vai numa trilha e deixa gravando a câmera sem corte, 4K, 60 FPS, gravando o caminho, sem falar nada. É um vídeo para relaxar. Não, isso não tem não. Meu pai tá inventando. Você vai andando na trilha e vai passeando lá e vai passeando junto com a gente. É um vídeo para relaxar. Não tem só trilha. Tem cidade também, a gente tem um monte de tour lá por Vitória, muito legal. A gente tem tour por lugares nerd também. No Fort Langley não tem. Meu pai tá inventando aí, mas o que mais? Passeio, mas esse é do canal no passeio virtual. Nem lembro mais, tem um monte de coisa lá. O nome do canal, esqueci o nome e vou deixar aí, pessoal. Meu Deus. É porque o canal ele não fala nada, é um canal em inglês. É um canal pra você relaxar. Não é inglês, porque não fala nada. Mas é um canal pra você relaxar. Bota lá na cama na hora de dormir. Fica vendo lá, relaxa, dorme, assistindo lá um passeio, assistindo o Canadá, assistindo um lugar bonito pra relaxar. Então vai lá. Eu vou deixar o link aí também. De qualquer jeito. É isso? Tá todos os jabás? E vocês gostaram de papo assim? Já que meu pai pediu jabá? Gosto de papo assim? A gente tem meu podcast Sem Freio, que é mais ou menos isso. Que a gente liga a câmera e sai falando por vários assuntos. Tem programas que tem assuntos, tem programa que é assunto livre, que a gente só sai falando. Também é muito divertido fazer, certo? Meu pai, pra quem gostou do meu pai, ele participa de vários. Muito bom. É isso? Falamos muito? É isso. Eu tô com sono já. Esse é um pequeno problema. Ah, não bebeu nada, hein? Não bebeu nada, moça. Não na verdade eu acho que é o horário também, né? Acho que eu já... Ela fica vendo a gente beber e fica com sono também. O dia já foi longo. Não, hoje é isso. Já foi longo. Bom, é isso. Já pedi um like? Se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha e beijo no coração pra todo mundo. Lembra de comentar o que vocês acharam dessa novidade aqui. Valeu! Muito bom. Tchau, tchau!